massa tá horrível do jeito que eu queria. Aguardar secar, já explico como lixar e deixar, ó, filé. Exagero, né? Isso aqui só foi para chamar a sua atenção, que nem tá na capa aí. Na verdade, hoje eu vim continuar um vídeo que eu comecei há um tempo atrás aí, da aplicação da massa poliéster e mostrar que não é nada tão difícil, que não existe segredo na hora da aplicação da sua massa ou na hora do lixamento, para deixar aquele acabamento bacana na preparação do seu veículo ou da sua peça aí que você estiver fazendo. Vou mostrar toda a etapa, toda a sequência das lixas e a maneira de você trabalhar que fique com um acabamento mais uniforme na hora da sua pintura. Vamos lá? Vou tirar essas bagunças daqui que seja brincadeira, já passou do limite, né? Eita bagaça. Tá falando sério, vídeo particularmente para pessoas iniciantes, pessoas que me perguntam aí, que acabam se assustando aí com algumas técnicas que a gente acaba falando, alguns tipos de serviço. Então, primeira situação, não se assuste, independente do que eu venha falar ou algum youtuber venha falar, alguém que está te ensinando. Agora, deixa eu pedir um favorzão para vocês. Tô tentando passar o máximo do meu conhecimento aqui no canal do YouTube e eu peço por gentileza, se você puder ajudar a continuar esse trabalho, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações e, se possível, deixe um comentário simples, porque isso acaba ajudando a nós continuar esse trabalho no YouTube. Porque, infelizmente, galera, se a gente não crescer, não tem como continuar, porque não tem rendimento, tá joia? Então, se você puder dar essa moral, eu vou agradecer de coração. E já deixa o seu comentário de onde você mora aí, beleza? Então, vamos continuar na obra ali. Não é nada tão complexo, também não é nada tão simples. Mas, primeira situação, faça, comece, que você vai entendendo e aprendendo, beleza? Agora, para começar, vamos falar da etapa de lixa. Normalmente, na preparação de qualquer tipo de superfície com acabamento em massa e primer, se usa-se lixa seca, tá? Existe lixa de madeira, de ferro, parede, porém essa aqui é a lixa seca. Serve para outras coisas também, mas exclusivamente mais para preparação, porque ela tem o grão da lixa é mais exclusivo, ela tem um padrão uniforme que é compatível com o que a gente deseja, tá? Na preparação, na etapa de lixa de massa poliéster ou massa plástica, normalmente se usa-se 3 ou até 4, mas vamos com 3, tá? Vamos tentar economizar o máximo aí. Primeira situação, primeira e única da correção da massa é a lixa 80, tá? A lixa 80, ela serve para facilitar para você a sua mão de obra. Então, tudo que você tem que nivelar e acertar, você vai lixar com a lixa 80, porque ela é mais grossa. Normalmente, quanto o número menor, mais grossa é a lixa. Então, a lixa 80, ela serve para facilitar a sua mão de obra e já vim fazendo o acabamento. Se tiver ondulado, é ela que vai acertar, é ela que vem corrigindo todos os defeitos. As outras lixas nada mais serve do que nivelar a superfície para tirar o risco da 80. Então, elas não servem para nivelar o ondulado, e sim para eliminar o risco da lixa que te ajudou. Então você vai vir com uma sequência de 80, 150 e 220. A 220 tira o risco da 150 e a 150 da 80, que é a que você agilizou o teu serviço. Não querendo confundir muito a cabeça de vocês, normalmente é essa a sequência com 80. Porém, em casos exclusivos, que massas pequenas, alguns tipos de correção menores, que a massa foi só para acertar um furinho, coisa do tipo, você pode sim com a 220, ou se é um pouquinho maior, você pode começar com a 150 e 220, tá? Mas eu estou explicando em caso extremo, caso com massas maior do que o próprio taco. Aí sim a necessidade de começar com 80, tá? Para resumir o assunto aí. Pode usar outros tipos de lixa, tipo 200 e 100? Pode,
mas o ideal é você parar pelo menos na 220. Alguns, para facilitar na aplicação do primer, usa-se até 320. Após isso, já é um risco muito grande de desplacar a sua aplicação de primer ou de qualquer outro tipo de camada protetora na massa, tá? É um risco. Eu vou mostrar uma reguinha aqui que eu fiz das sequências de lixa para facilitar o visual, porque às vezes na massa você não consegue ter noção. Aí você fala assim, ah, tá bom, é só aplicar primer. É simples, né? É só lixar, mas não, tem que ter técnica, tem que ter um plano de lixamento, porque senão no serviço final, no acabamento, acaba prejudicando a sua peça. Lá, vou tentar explicar aqui, ó, na reguinha. Ó, essa aplicação aqui tem mais ou menos uns 2, 3 dias. Porém, quando eu apliquei o primer, ele preencheu todos os vãos desses furinhos e não apareceu risco. O que acontece muito na preparação. Aí a pessoa, de um dia para o outro, deixa o carro secando e no dia seguinte aparece isso aqui. Por quê? O solvente do primer evaporou e conforme solta esse solvente, o primer murcha e começa a aparecer esse risco. E isso, no acabamento final, que é a pintura, aparece também. Então, assim, a necessidade de você fazer essa sequência. Ó, então aqui está o risco da 80. Não sei se vocês vão conseguir captar, mas o risco da 150 no primer. Você pode reparar que ele já começa a ficar dificultoso para visualizar a parte da massa. Então, às vezes acaba passando direto. Aqui a 220, infelizmente, ficou algumas crateras aqui, mas o primer em si, ele até tampa bastante coisa. E aqui com o 320, mano, é um primer bem fino. Então, você repara que a 320 você teve um melhor acabamento. E isso, na pintura final, dá um brilho muito top. É a qualidade fica nessa etapa, galera. Então, para você ter um bom brilho, uma boa película de pintura, a 320 e a 220 são as mais eficazes, tá? Essa aqui eu não lixei com nada, só para vocês observar mesmo a textura que fica, tá? Então essa aqui é a sequência mais usada no lixamento de massa poliéster, tá? Aí me perguntam, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a massa poliéster. Uma outra qualidade da massa poliéster é a flexibilidade, tá? Então, se é uma massa plástica, ela é um pouco mais seca, provavelmente ela venha trincar com esse tipo de trabalho que ela exige, né? Às vezes a lata do carro faz aqueles blululu, ou o para-choque, a massa poliéster tem essa qualidade, tá? Então ela é um pouco mais cara, mas no longo prazo ela se torna mais barata e mais eficiente. Tá joia? Então agora eu vou fazer a sequência de lixa nessa peça. E uma coisa que eu falei no começo do vídeo, que eu queria deixar a massa bem grossa. Porque a galera tem medo de deixar a massa feia e não conseguir lixar. É que nem eu falei, o primeiro procedimento é sempre com a 80. A 80 que vocês vão trabalhar e corrigir todos os defeitos. Depois vocês entram com a sequência. Se vocês trabalhar desse jeito, sofre menos, tá? Porque a galera pergunta, poxa, mas é muito difícil, sequência, não sei o que. Galera, não é difícil, é complexo. Você tem que obedecer essa regra. Corrigir com a 80 e refinar com a 150 e com a 220. Ou 320, tá? Outra estratégia, para quem tá começando, começa com um taquinho de chinelo, com um taquinho de EVA. Comece, tá? Depois que você for evoluindo e querendo melhorar a qualidade, aí você vai aumentando os tacos. Porque aí sim há uma superfície refinada, com qualidade e sem ondulados. É a qualidade bacana, é a peça ficar sem tremidos e sem ondulado. Aí dá um outro nível para o seu trabalho. Então agora vamos lixar aqui, vou mostrar que todos esses defeitos aqui saem. E na hora da aplicação da massa também vou explicar um pouco da aplicação da maneira correta para não ter, criar poros, criar esses buraquinhos aqui que atrapalham muito na preparação na hora do primer. Vamos lá. Lixa 80, a massa tá grossa, então qual que é o esquema? Lixar. Sempre, se possível for, uma peça grande, estique o braço, tá? Tente não ficar assim, ó, porque você vai ocasionar buracos e ondulados. Então
Então sempre, se a massa for do tamanho do taco, estique sempre um pouco mais do que o taco. Se a massa for grande, estique mais o braço conforme você consiga, tá? A hora que você observar que você já tirou o grosso, o que é legal você tentar fazer? Cruzar o lixamento. Então vocês vão observar que eu vou começar a fazer assim e depois assim. Então eu começo assim, ó, depois assim e depois, se possível, assim e assim. Porque começa a pegar situações mais planas, porque não tem o risco de ficar aqui reto e no meio ficar um degrau. Então, se você conseguir começar a cruzar, não precisa fazer bagunça. Faz um padrão que você consiga visualizar, falar, esse pedaço eu já lixei. Agora eu vou lixar esse outro pedaço. Tá joia? Aqui tem outro detalhe. Tem um vídeo. No canal tem um monte de vídeo explicando um monte de coisa, tá, galera? De repente, se ficar com algum outro tipo de dúvida, provavelmente vou colocar um link aí embaixo na descrição. E tem alguns outros vídeos aí, a capa já demonstra a situação, tá? Agora tem um outro vídeo exclusivo de peças redondas, peças onduladas, tá? Que é um pouco diferente dessa etapa que eu tô fazendo. Você tem que acompanhar a peça. Então aqui, ó, que nessa curva aqui, eu tenho que trabalhar junto com a curva, tá? É um pouquinho estranho no começo, mas depois vocês vão entendendo conforme vocês vão trabalhando. Ainda na correção da massa, vou lixar com um taco maior. Para quem quer saber, tem um vídeo no canal aí que eu explico como que faz um taco grande, tá? O outro detalhe que eu acabei esquecendo, para quem tiver dificuldade visual ou de tato, de sentir a peça ondulada, existe o controle de lixamento, tá? Na verdade, isso aqui é pó xadrez, porém também existe o original, né? Que se diz o controle de lixamento mesmo, que vem direto de fábrica próprio para isso. Ó, isso aqui ele vai dar uma visão melhor dos pontos que há necessidade de aplicar massa, tá? Então aqui, ó, você vem colorindo, mas isso você pode estar usando já perto do refino, ó. Igual vou usar agora, perto do refino. Porque senão eu vou ficar aplicando muito isso aqui e acaba gastando também, né? E a intenção não é gastar muito, né? Quanto mais economizar, melhor, né? Então agora eu venho só dando uma taqueada leve, controle de lixamento, mostrar onde está o defeito, onde eu preciso aplicar massa ou lixar mais. Galera, vocês observou que eu joguei ar, né? Então o bacana, antes de eu aplicar massa, é sempre passar ar comprimido para tirar toda a poeira que está dentro das crateras. E passar um pano com desengraxante, tá? Porque ajuda a ancoragem da massa. Então, tendo maior resistência, beleza? Agora, onde os pontos estão azul, é pontos que estão baixos. Então, há uma necessidade de aplicar um pouco mais de massa. Onde está marrom, é a cor da peça. Então, aqui já está, não vou falar alto, mas já está a peça à vista. E não tem como lixar mais, não tem como baixar mais o lixamento. Então há necessidade
aplicar mais massa. Então, agora, vou limpar com desengraxante e aplicar massa. Lembrando, limpe muito bem. Não precisa tirar o azul, mas tem que limpar muito bem, úmido se possível, e com desengraxante ou um pano úmido se a peça for de fibra. Se a peça for de metal, eu não recomendo pano úmido, tá joia? Então é isso aí. Para alguns, motivo de tristeza, para outros, motivo de alegria. Bom, galera, para ter um resumo básico aí, para não deixar quem é iniciante na mão, vem aplicando a massa espremendo e, se possível, retorne, sempre para tirar os furinhos, tá? O processo de refino é o mesmo esquema. Aplique o controle de lixamento e vem com a lixa 150. Aplique de novo o controle de lixamento e vem com uma lixa 220. Se for aplicado lixa 320, mesmo resultado. No próximo vídeo vou mostrar todos os detalhes e o segredinho para diluir uma massa poliéster. Então preste atenção, provavelmente dependendo da data que você está vendo, tem um link aí embaixo, tem um vídeo aqui e tá ligado, né? Já se inscreve. Forte abraço, fiquem com Deus e boa sorte no seu serviço. Fui! Qualquer coisa, Instagram, Thiago Caranguzu.